Salve, galera. São aproximadamente meia-noite e 15. Acabei de terminar o vídeo sobre os ninjas, que a galera aí, quando eu gravei o vídeo dos samurais, pediu tanto. Mas antes de falarmos nesse vídeo, eu quero passar duas coisinhas para a galera. Primeiro, a câmera tá meio que balançando um pouquinho, por causa que eu improvisei um tripé aqui aéreo, tá? E tá balançando um pouco. Segundo, é o meu método de trabalho como historiador. Eu faço diferente de outros canais. O pessoal gostou bastante daquele formato de vídeo passando os slides. Mas quando eu trabalho, eu escrevo, por exemplo, faço alguns itens, faço algumas anotações. Dessas anotações, enquanto eu vou falando, gravando o áudio, eu vou rabiscando aqui e vou falando o que está dentro da cachola. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona a metodologia historiográfica de um bom historiador. Eu não me considero um bom historiador, mas eu tive bons professores, o que fez com que eu tivesse bastante competência em todos os assuntos que eu abordei na minha época da faculdade. E eu sofria muito preconceito porque eu tenho um pé muito forte no Oriente, no aspecto de gostar de estudar sobre mongóis, japoneses, chineses, filipinos, coreanos, enfim, todo o povo da Ásia. Então, nós aqui no Ocidente ainda temos uma visão, os historiadores têm uma visão muito eurocentrista, ou seja, voltada, centralizada na Europa. Então, as pessoas não valorizam muito. Por exemplo, a minha petição para falar sobre o Japão na tese de doutorado, ela foi negada, porque as três universidades que eu procurei disseram que eles não seguem esta linha. Pediram para eu estudar sobre espartanos, atenienses, parisienses, enfim. Fica muito difícil realmente tentar trabalhar com história oriental aqui no Ocidente. E eu trabalho da forma como meus professores me ensinaram, utilizando interdisciplinaridade. Então, por exemplo, você pega um artigo de uma pessoa e, por exemplo, Soke Masaki Hatsumi, ele vai falar de determinadas coisas acerca do ninjutsu. E quando você pega pessoas de outras escolas, que são de outras linhagens, vão falar outras coisas sobre o ninjutsu. Então, se eu pegar na referência bibliográfica e tiver apenas professores de ninjutsu, pessoas que estavam envolvidas com a arte ninja, o que vai acontecer? Toda produção humana, ela possui a marca da subjetividade, ou seja, possui a marca do eu. Toda vez que você escreve algo, você nunca vai ser objetivo. Principalmente se é uma pesquisa. Se eu sou do ninjutsu e eu escrevo sobre ninjutsu, a tendência vai ser puxar a sardinha para o meu lado. Afinal de contas, eu sou um ninja. Então, o nosso objetivo enquanto historiadores é trabalhar com interdisciplinaridade. Então, eu entrei em contato com os meus amigos lá do Rio, do Consulado do Japão. Desde já eu quero agradecer a Sensei Enoshima, a Sensei Yamataka. Quero agradecer ao mestre Yoshio pelas traduções, né? Teve muitos livros que estavam em japonês, eu não leio em japonês, então o pessoal me ajudou nessa parte. Eu quero agradecer aí a todo mundo que teve um pezinho, um dedinho para que a gente fizesse esse trabalho, que embora simples, foi feito de coração para vocês. E o nosso próximo projeto vai ser falar acerca da Yakuza histórica, que a galera pediu também bastante no vídeo dos samurais. Então, para finalizar essa introdução, como que eu trabalho? Eu mostrei para vocês aqui dois livretos de determinados ninjas. Então, por exemplo, você pega um historiador e pesquisador e niponólogo, um estudante de cultura japonesa, como Oscar Wilde e Adele Eshbrook, eles têm uma visão muito voltada para os samurais. Então, a parte que eles pegam aqui do ninjutsu é totalmente demonizada. A visão que eles possuem dos ninjas é a mesma visão que os portugueses possuíam dos índios quando eles vieram para cá, no comecinho do século XVI. Então, isso é muito difícil. O que você precisa fazer é você começar a fazer o confrontamento de fontes, porque você pegar e assistir um vídeo falando sobre ninjutsu histórico de um professor de ninjutsu, que ele está puxando sardinha para o lado dele, ou para os clãs que ele falam que existiu, baseado em livros
de homens que praticaram linhagens dele. Então, por exemplo, eu venho da linhagem de Koga, embora eu também seja professor na Bujinkan. O que acontece? Se eu não for uma pessoa que tem uma objetividade, se eu escolho um lado, o fato de eu ter escolhido um lado acaba me obrigando a poluir, a contaminar aquele documento, né? Então, eu tentei ser o mais objetivo possível. Esse vídeo, ele é a pontinha do iceberg, tá? Se o pessoal gostar, provavelmente eu farei outros vídeos falando sobre armas do ninjutsu, estratégias específicas. Mas o objetivo aqui foi desmistificar essa ideia de ninjutsu verdadeiro ou de clãs tradicionais e deixar de fora outros clãs que, embora eles não tenham tido grande nome na história do Japão, eles fazem parte da micro-história. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo. Estratégias que nós conceituamos como ninjutsu e não o ninjutsu em si são usadas desde o começo da humanidade. Sun Tzu já dizia que os espiões são os elementos mais importantes de uma guerra, porque neles repousam a capacidade de movimentação de um exército. Em 4000 a.C., tabuletas de barro gravadas pelos povos da Suméria já relatavam uma operação de inteligência na qual esses espiões transmitiam as informações aos seus líderes e sacerdotes. Se pegarmos, por exemplo, pessoal, a Bíblia, o próprio Deus manda que Moisés envie espiões à terra de Canaã, no livro de Números. E um pouquinho mais à frente, já no livro de Josué, o próprio Josué envia espias, né, que é a palavra que a Bíblia utiliza para espião. Ele envia espias para observarem secretamente a cidade de Jericó. E inclusive a questão da guerra biológica, que as pessoas falam muito. No século VI, por exemplo, os assírios envenenavam poços e água de seus inimigos com um tipo específico de fungo. No século XIV havia pequenas unidades entre os mongóis que durante as madrugadas costumavam implantar em rios e poços de cidades sitiadas corpos de pessoas e animais infectadas com peste negra. Quando essa pessoa não morria de peste negra, ela poderia morrer provavelmente por infecção cadavérica. Já no século XV, os fedaíns, aquela região ali do Irã, eles utilizavam pacientes com a peste branca, que nós chamamos de tuberculose hoje em dia, para se infiltrarem no meio do exército invasor e transmitirem a doença, que naquela época se matava muito mais do que hoje. A Mon Fai Quan, que, por exemplo, que era uma sociedade secreta de vietnamitas, eles utilizavam zarabatanas infectadas com fezes para contaminarem os seus inimigos, né, com dardos, e utilizavam inclusive nesses dardos contaminação de hepatite B para poder detonar os franceses. Então, assim, essa questão da técnica de ninjutsu, que nós conceituamos como ninjutsu, seja enganar, espionar, sabotar, ela sempre existiu. Ninjutsu, ele possui raízes vindas do Tibete, Nepal, da China antiga. E esse conceito que eu estou comentando aqui sobre ninjas, no caso de todos esses países que eu citei até agora, um deles foi a China, que passava por agitações diversas. Entre elas, nós podemos citar aí o fim da dinastia Ming, que deu início à dinastia Qin. Eu não sei se a pronúncia em chinês seria Qin ou Xin. No século XVII, os manchus, por exemplo, fizeram pesadas investidas contra a China, o que fez com que muitos monges incorporados em templos Shaolins começassem a se dedicar ao desenvolvimento de técnicas de espionagem, infiltração, combate irregular e até mesmo terrorismo. Isso é estudado pela microhistória, é uma parte da história que estuda pequenos casos isolados. Então, assim, foi criada
muitas resistências contra os Manchus para que as pessoas pudessem recuperar suas terras. Eu falei mais à frente sobre a dinastia Qin. Nesse período, os templos foram destruídos. Teve vários outros levantes depois que destruíram templos budistas, templos Shaolins e até templos taoístas, que é a religião primitiva dos chineses. E muitos desses monges acabavam se refugiando em outros países, e um deles era o Japão. E levavam boa parte de sua cultura, inclusive essas técnicas que hoje em dia nós reconhecemos e chamamos de ninjutsu, para várias regiões do Japão. Uma coisa que é importante deixarmos bem claro é que os samurais eles seguiam um código que era chamado de Bushido. Isso foi visto no nosso vídeo sobre os samurais. E já os ninjas, eles possuíam um código totalmente oposto, que era o código do Ninpo. Então, onde para todos seria uma vergonha, uma covardia você fugir, o ninja, a função dele não era ganhar, não era matar, não era lutar por uma honra ou por uma determinada moral, e sim o cumprimento da missão. Então, onde para todos seria vergonha você fugir, para o ninja era um ato de estratégia, pois sobreviver é muito mais importante do que viver. E há muita controvérsia sobre a tradução aproximada do ninjutsu, mas eu vou ficar com a terminologia das escolas mais antigas que eu pude passar, que nin, da palavra ninja, significaria sofrer com resignação. O ninjutsu, ele possui muitos significados e sua interpretação ela é mais subjetiva do que objetiva. Então, ninjutsu seria a arte de resistir ou a arte da resistência, a arte de suportar. E esse caminho que nós chamamos de Ninpo seria uma espécie de realidade final e eterna do ser perseverante. Livros clássicos e antiguíssimos sobre o ninjutsu, nós temos aí, por exemplo, o Banshei Tsukai, o Nippenden, o Shoninki, que, por exemplo, eles não mencionam o Taijutsu, que é a arte de combate corpo a corpo do ninja, o que faz muitas escolas que levam o ninjutsu muito a sério, como eu posso citar aí, por exemplo, a Shinkaguryu, eles fazem acreditar que o ninja não foi feito para luta, então dá um ênfase maior na questão da espionagem. Conceituando o ninjutsu como arte da guerra ou arte de guerra, é irresponsável afirmarmos no sentido histórico que ele possui uma nacionalidade ou terra-pátria. Mas nós podemos fazer uma brincadeira, por exemplo, sobre a questão do macarrão. O macarrão e o sorvete são tradições italianas, mas que vieram da China. Então, o que hoje é chamado de ninjutsu também é uma tradição japonesa, da qual possui raízes em vários países, como China, Índia e Tibete. E você vê isso, por exemplo, no próprio Batman Begins, o treinamento que o Bruce Wayne ele faz. Você percebe que ele está numa região mais ou menos parecida ali como Tibete, Nepal, Malásia, aquelas regiões ali do Himalaia. O 13º capítulo da Arte da Guerra que eu citei mais à frente retrata sobre métodos de espionagem e os tipos de espiões. Na escola que eu treinei nós chamávamos de Choho, que seriam informações secretas. Não existe uma única palavra em nossa linguagem que possa definir com exatidão essa incrível arte, como eu falei agora há pouco. Mas dentro do sistema de ninjutsu, principalmente os sistemas Gendais, eles chamam de arte do sigilo. Esse termo é empregado também dentro do Bujutsu, que é a forma como os japoneses chamam a arte de guerrear, principalmente os samurais. Se tentarmos decifrar o nebuloso princípio do ninjutsu, poderíamos investir anos em pesquisas e estudos, como é o meu caso, que eu estudo já o ninjutsu há muitos e muitos anos mesmo, e mesmo assim nós perceberíamos que sua origem se encontra encoberta por um manto de lendas e mitos, o que acaba estragando muito os filmes. E você vê aí nojeiras, por exemplo, como o Ninja Assassino, da qual lá o cara recebe uma shuriken no braço e sai 4 litros de sangue.
Então Hollywood acabou contaminando muito o ninjutsu por esse aspecto. Então existe pouquíssimo conteúdo historiográfico escrito sobre os ninjas. E a maioria das pessoas que escrevem sobre os ninjas são pessoas que treinam ninjutsu. Então isso acaba contaminando demais a fonte. Mas durante o período Nara, a capital do Japão, se eu não me engano, foi em 784, ela passa a se tornar Nara. E nesse período, delegações culturais são enviadas à China para que a sua cultura fosse absorvida pelos japoneses, a fim de que eles pudessem desenvolver e criar sua própria cultura. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, do kanji. O kanji dos japoneses, que é a escrita deles, a letra deles. Kanji significa letra da China. Então é uma das culturas, as primeiras cidades, por exemplo, do Japão, elas foram criadas com inspirações em cidades antigas chinesas, até que eles pudessem desenvolver a sua identidade própria e irem aperfeiçoando a sua cultura. Na região que atualmente é conhecida como a prefeitura de Mie, na região de Kansai, acho que é a ilha de Honshu, isso mesmo, era conhecida no século XVII como o domínio de Koga, também chamado de Koga-han, que é a atual Koga Ibariki. Ela era chamada de domínio de Koga e ficava localizada na província de Shimoza. Já a Iga no Kuni, que a tradução aproximada seria província de Iga, não havia muita mobilidade social. Existiam nessa região artesãos, agricultores, ferreiros, pescadores, etc. E falando em termos de ninjutsu, em Iga, haviam 3 classes oníveis. Essas 3 classes já foram bastante exploradas naquele anime do Naruto, que são o Genin, Chunin e Jonin. Então, se nós fôssemos mal comparar aí com questões militares, os Genin seriam agentes, os Chunins espécies de capitães e os Jonin generais. Então, Genin, que eram as classes inferiores, eram compostas por ferreiros, jardineiros, camponeses. Chunins, por exemplo, poderiam ser compostas por comerciantes, negociadores. E os Jonins, que seria o nível superior dessas classes, já eram famílias Koryu, que praticavam artes antigas, de guerreiros, famílias de guerreiros da alta sociedade, que vinham desde a era Jamon. Mais para frente, em outros vídeos, eu vou estar falando sobre as eras do Japão, porque na verdade o Japão ele é dividido em eras. E essa questão de períodos, período Heian, período Nara, período Meiji, são desenvolvidas por pessoas como eu, historiadores, para que a gente possa ter um recorte temporal e nos situar de forma espacial dentro da timeline japonesa. No domínio de Koga, Koga-han, embora existisse algum tipo de mobilidade social, e no caso essa mobilidade era bem gradativa, havia uma divisão mais complexa de classes, especificando cada indivíduo em suas tarefas. Em Koga, os habitantes possuíam um nível de aproximação mais propícuo com o Shogun, o que lhes possibilitava melhores condições de trabalho, assim como títulos nobiliárquicos. Aqui no Brasil, nós tínhamos barão, que é o dono de uma baroa, marquês. Por que marquês? Dono de uma marca de terra. Tínhamos o conde, que já é um título mais inglês, mais americano. O que é um conde? O dono de um condado. Então, no Japão, na região de Koga, também tinham esses títulos nobiliárquicos, que podiam ser os títulos mais inferiores, como Kohai, que seriam auxiliares, DX, que eram os imediatos, pronto-empregos, os Dashas, que eram batedores, habilidosos em florestas, rastrear pegadas, os Supai Onimitsus, que mais tarde via desenvolver a rede de espiões de Koga, e também títulos como de Shodai, que seria um líder de um grupo de guerreiros, ou um fundador de um sistema de combate. Ele poderia ser chamado de Shodai. Vocês já devem ter reparado que eu tenho uma implicância muito grande com pessoas que desprezam pequenas escolas de ninjutsu, embora
eu também pertenço a escolas grandes, porque as pessoas utilizam o sentimento de pertencimento para humilhar escolas inferiores de pequenos níveis. E eu acho que você ser altivo é uma coisa muito errada dentro das artes marciais. Quando falamos em pertencimento, eu paro para refletir sobre a sociedade e a nossa vida. Eu compreendo que mesmo sendo indivíduos únicos e singulares, nós somos partes integrantes de um sistema maior universal, de um plano que transcende nossa experiência como seres. E muitas pessoas se aproveitam disso para se gabar por seu grupo ser grande e humilhar grupos pequenos. E quando nós falamos em jutsu, estamos falando de arte de guerra. E o objetivo primário da guerra é a eliminação do oponente. Por isso que eu sempre toco na tecla que se você é bom mesmo, você deve mostrar isso em combate e não humilhando clãs pequenos. Mas voltando um pouco para o nosso estudo, precisamos antes de tudo entender que os períodos que eu falei agora há pouco do Japão, ele possuíam leis regionais. Isso foi mostrado também no vídeo dos samurais. Não somente em cada província, mas também por feudos, onde clãs se enfrentavam por poder e terras. Regiões com famílias inteiras, elas poderiam ser mortas, por exemplo, ou expulsas, tendo suas terras tomadas e às vezes até as crianças vendidas. E o final de cada batalhas sangrentas que eu estou falando aqui, eram seguidas por invasões e conquistas. E foi nesse ambiente de autêntico terror que começaram a surgir os ninjas em diversas partes do Japão. Mais atrás, eu falei que haviam monges, tanto do templo de Shaolin como de Wudan, que estavam em migração para o Japão, trazendo desde conhecimentos de medicina, química, geografia e até artes bélicas. E esses monges se espalharam por diversas partes do Japão. E uma delas foi a ilha de Honshu, fazendo com que houvesse ali um choque, uma troca cultural, mesclando conhecimentos milenares passados por gerações seguidas. Esses mesmos conhecimentos foram empregados pelos ninjas, que literalmente eram espiões, assassinos de aluguel, guarda-costas, incendiários, terroristas, e que ofereciam os seus serviços aos grandes senhores feudais. O poder bélico dos feudos era quase que equivalente. O que precisou ser criado é o que os ninjas chamaram de rede de informações, que é o Choho. Desvio, coleta, venda, troca de informações secretas. E precisamos ressaltar que espionagens e assassinatos sempre foram inerentes a todas as civilizações. E no caso dos ninjas, as suas marcas registradas foram o Zetsu Meijutsu, que era o assassinato, o Choho, que era a espionagem, o então Jutsu. Então isso é completamente comum, o ninja possuir essa fama de assassino. Um bom sistema de espionagem, ele é o maior tesouro que qualquer governante pode ter. E sabendo disso, grandes organizações de famílias ninjas especializadas em diversas tarefas costumavam estar à disposição do melhor rematador. Era sim a questão do mercenário, de quem pagasse melhor, quem pagasse mais, o que fazia com que o ninja fosse um agente duplo, com que ele virasse a casaca a qualquer momento. Lembre-se, a função principal do ninja era sobreviver. Como espiões, os ninjas fizeram sua primeira notável aparição no século VI, com um contratante de sangue real, o príncipe regente Shotoku. O pessoal da pronúncia vai me sacanear aí nos comentários, mas é o nome do príncipe, né? Shotoku. Outros grandes empregadores dos ninjas eram, por exemplo, os Yamabushi. E isso tem uma briga muito grande entre algumas escolas por negar esse tipo de coisa. E esses Yamabushi, eles lutaram muito contra forças imperiais no final do período Heian, que era a classe militar em ascensão, se eu não me engano, era chamada de Buke. Fortes agremiações ninjas, elas se assentavam em Kyoto,
que a noite era governada por eles, pelos ninjas, através do terror, sabotagem, espionagem. Suas escolas proliferaram até que chegaram a ser 25 grandes centros durante o período Kamakura. Lembrando que existiam muito mais do que 25 clãs de ninjutsu, mas assim como as famílias de samurais, as pequenas se juntavam com as maiores para guerrear, pequenos clãs de ninjutsu, pequenas famílias também se juntavam com famílias maiores, compondo assim 25 agremiações, que hoje em dia nós podemos chamar de 25 escolas. Confrontando fontes de 6 historiadores diferentes, e foi por isso que eu demorei tanto a fazer esse vídeo, por mais simples que ele fosse, eu queria fazer algo legal. E cheguei à conclusão que tudo indica que Oda Nobunaga empregou 46 mil soldados contra Sandaiu em Ueno, destruindo 4 mil ninjas no processo. No caso aqui eu estou falando de ninjas rasos, que seria equivalente àquela classe dos Ashigarus, dos samurais a pés. No caso aqui podemos chamar de genins. Em termos de luta aberta em campo de batalha, a última utilização impressionante desses guerreiros foi na ilha de Shimabara, se não me falha a memória, 1637, contra 40 mil cristãos rebeldes na ilha de Kyushu. Como na maioria das vezes o Shogun agia deliberadamente e dizia que era em nome do imperador, era comum a utilização de ninjas para criar uma rede de espionagem para controlar a corte imperial e os senhores das províncias. Os ninjas de Koga-han, por exemplo, além de extremamente habilidosos com armas e especialistas em assassinatos, eles eram famosos em todo o Japão como agentes secretos dos Tokugawas, que os Tokugawas são tão famosos. Entre essas famílias de Koga, nós podemos citar aí, por exemplo, os clãs Nakatomi, Kuremune, Makura e Hatano. Essas duas últimas famílias, por exemplo, se encontram no RJ, pequenos grupos deles, e juntamente com os Hirotas eu tive o privilégio e o prazer de treinar com eles por exatos 4 anos. Algumas fotos antigas do meu Facebook comprovam isso. Eu fiz umas anotações aqui para vocês, vou fazer uma pausa para poder pegar e falar algumas coisas interessantes. Uma pesquisa que vocês mesmos podem fazer é sobre famílias como a Hirota, Kumakura, Yamataka, Enoshima, Kanakuna, Saka, Sakane, Furukawa, Yasue, Tanaka. E vocês podem fazer também pesquisas sobre a família Ogawa, em Frei Rogério, de Santa Catarina. É uma família muito tradicional que existe lá. Junto com essa família Ogawa, vieram para o Brasil em 64 a família Sugiyama, Kurahara, Katsuriyama, a Kubota. O Marco e eu estávamos até brincando sobre isso, né, por causa do Kubotan. A família Gucci. É uma pesquisa bacana que vocês podem perceber que muitas dessas famílias possuem requisitos de ninjutsu. A Kumakura, por exemplo, que era ligada ao clã de Koga, eles utilizavam fogo, água, terra, ar, tudo que fosse possível para o cumprimento de sua missão. Eles desapareciam durante a batalha, atacavam de forma repentina e voltavam a se esconder nas sombras, como um autêntico fantasma. Por isso que o ninja ele tem essa fama de Tengu, de demônio, de espírito das sombras e o apelido universal de guerreiros das sombras. Sua cumplicidade com a natureza faziam com que muitas lendas envolvessem o ninja, envolvesse ele de mistério, de medo, devido às suas habilidades de ilusionismo e seus diversos conhecimentos em vários ramos da arte da guerra. Graças a tais recursos, é possível atuar com êxito através do ninjutsu e superar o inimigo. E uma coisa que eu falo para vocês é que muitas dessas táticas são usadas hoje da mesma maneira que foram usadas durante muitos séculos atrás. E ainda não foram criadas defesas eficientes contra elas. Galera, muito obrigado e eu espero que vocês gostem do vídeo.